Olá, prontos? Preparados para aprenderem um pouco mais com a palavra de Deus? Neste caso, me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 44, aonde disse Cristo: Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos? Ele foi homicida desde o princípio, disse Cristo. Bom, a pergunta que se levanta é: como faremos para descobrir exatamente quem é o diabo? Resposta simples: basta descobrir exatamente quem foi homicida desde o princípio. E para isso iremos recorrer justamente ao livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, aonde disse Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Em outras palavras, a morte entrou desde o princípio através da lei. Em outras palavras, a lei é justamente o nosso pai, que é o diabo, pois nós queremos exatamente satisfazer os desejos da lei, cumprir os seus preceitos, os seus estatutos e as suas ordenanças. Então, não há como negar, não há como fugir. Que a lei é justamente o diabo de Deus. Prova disto é que, no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículos 9 a 13, disse Paulo: E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Porém, a lei é santa, o mandamento justo e bom. Em outras palavras, a história da serpente enganando Eva, enganando Adão, é a história da lei, pois a lei enganou o apóstolo Paulo e o matou, assim como fez com Adão lá no princípio. Sim, meu amigo, a lei de Deus é justamente a serpente do jardim do Éden. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe justamente através da leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículos 9 a 10, aonde diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Veja bem, o acusador é a serpente, chamado Diabo e Satanás. Agora veja bem, quem exatamente é o acusador? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, disse Cristo: Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é a lei de Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. O acusador, que é Satanás, que é a serpente, é justamente a lei de Moisés, pois é através da lei que foi introduzida a morte no mundo. Pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Não há como negar, meu amigo. As evidências estão na sua frente. Abra os seus olhos. Veja por você mesmo o que consta. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, aonde disse Paulo: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja bem, ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então eu te pergunto, como exatamente a serpente lá no Éden conhecia todos os mistérios de Deus? A resposta é simples, porque a serpente era a lei de Deus, é a lei que sempre está na presença de Deus. Prova disso é que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, disse o Senhor: Então o Senhor Deus disse para a serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás. O que exatamente a serpente fez? Abriu os olhos, revelou os mistérios de Deus a Adão e a Eva. A serpente disse para Eva: Por certo que Deus disse que não era para comer do fruto que se encontrava no meio do jardim, mas por certo que no dia que deles comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Como exatamente a serpente sabia disto? Se só o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus? Simplesmente porque a serpente é o próprio Cristo, que é a própria lei, que é o Espírito Santo. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz: O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Quem convenceu o mundo do pecado foi a serpente, que é o Espírito Santo, pois a serpente, ao ter aberto os olhos de Adão e de Eva, convenceu tanto Eva como Adão que eles se encontravam nus. Ou seja, a nudez do homem representa o pecado. Adão e Eva se encontravam em pecado, na frente de Deus, mas não eram capazes de enxergar esta verdade. Por isto, Satanás é o acusador, que é a lei. Ela está te acusando, você está em pecado. Você está nu, você está se reconhecendo através do corpo e não através do espírito. Isto é pecar. Você está pecando contra a sua verdadeira essência espiritual, pois foi o espírito que se fez carne e não a carne que se tornou Deus. Em outras palavras,
Pare de se reconhecer através do corpo, Adão. Abra os seus olhos. Você é o Espírito de Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Mas você não aceita isto. Você afirma que você é apenas um ser humano. Então você continua pecando. E Satanás, que é a lei, está te afirmando. Você está em pecado, você está errando o alvo. Isto não é verdade. E o Espírito Santo diz, não, meu amigo, tu ainda não é o Filho de Deus, tu precisa nascer de novo. E para nascer de novo, tu precisa experimentar a morte. Você precisa morrer para quem você acredita ser através do corpo, para despertar do Espírito de Cristo na carne. Esta é a história de Adão. O tempo inteiro, a serpente tentando abrir os olhos de Adão, para este discernir a realidade espiritual. A lei é santo, o mandamento justo e bom. E repito, disse Cristo, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, querer lhe satisfazer os desejos. O vosso pai foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio foi a lei. Pois foi exatamente este o papel da lei, matar o ser humano, para que este pudesse nascer de novo. Morre quem você acredita ser através do corpo, para despertar a consciência espiritual, através da mente. Você precisa despertar do espírito. O despertar acontece com a morte. Não há como ascender o céu sem passar pela morte. O próprio Cristo, ele veio nos conceder vida, e vida em abundância. Ele veio nos conceder a vida eterna. Mas para adquirir a vida eterna, primeiro você precisa passar pela morte. Por isso disse Cristo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, pois quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Você precisa morrer. Este é o papel da serpente, é o papel da lei, te acusar. Sim, para te matar. Matar quem você acredita ser. E isso só acontece quando seus olhos se abrem. Quando seus olhos se abrem, o velho homem morre. Pois a partir de então você passa a se reconhecer através do Espírito e não mais do corpo. E Cristo é a vida eterna. Livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando isso acontecer, então você não se reconhecerá mais através do corpo, e sim através do Espírito. Isso só acontece a partir do momento que os seus olhos espirituais se abrem como Adão. Então Adão passou a se tornar como Deus. E você precisa se tornar como Deus, pois você é o próprio Deus, dormindo na carne.